Boa tarde a todas, a todos, a todes. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Lilian. Obrigada, Luciano. Acho que a Fernanda já apresentou um pouco o tema da nossa conversa, mas só para introduzir aqui, antes de passar a palavra aos nossos ilustres convidados, que são quem vai trazer esse debate para a gente, só retomar um pouco, né? A gente está chegando ao final desse primeiro ano pós-isolamento social, podemos dizer, né? Não é pós-pandemia, porque, inclusive, já estamos de máscara aí de novo, mas, assim, o primeiro ano de retomada das aulas presenciais, e foi um ano bem difícil, né? Para quem trabalha com educação, para os professores, professoras, para os coordenadores, os gestores das escolas. E é um momento importante para a gente pensar sobre esses desafios e olhar para o futuro, né? Os desafios de aprendizagem, que foram vários, os desafios emocionais, que também, né, a gente sentiu aí os alunos muito ansiosos, muito indisciplinados, enfim, uma série de questões difíceis para serem lidadas dentro da escola, e os professores junto com suas questões emocionais, questão das desigualdades, e a tecnologia está aí, né? Uma ferramenta que ela esteve muito presente no período da pandemia, mas é um excelente momento para a gente pensar nesse novo período, nesse novo momento de construção, como que ela vai nos apoiar, de que forma ela pode nos apoiar. Aqui no evento já está nos apoiando bastante, né? A gente tem bastante gente acompanhando online, tem essa maneira de a gente se comunicar aqui, fazer perguntas online, e temos a participação do Luciano, que não pôde estar aqui presente, então vou testar já esse nosso sistema aqui e começar as perguntas pelo Luciano, se me permite, Lilian. Já que ele não está aqui, a gente começa com ele, para ele já, né, se sentir bem incluído aqui na nossa conversa. Boa tarde, Luciano. Eu queria começar te perguntando, eu sei que você está trabalhando, estudando, atuando aí com tecnologias educacionais e pensando sobre como elas podem potencializar a educação, a aprendizagem há bastante tempo. Tenho observado e acompanhado todos esses processos. Então, queria só para dar o start aqui na nossa conversa, como que pensar na cultura digital, né? Como que ela pode ajudar nas escolas, né? Como que ela pode ajudar os jovens? Acho que até uma responsabilidade a gente falar, né, depois dessa fala super inspiradora que a gente ouviu. E ele falou muito disso, né? As juventudes não estão na escola, estão com dificuldade de engajar, de querer estar na escola, ou, enfim, tem outras questões aí que atrapalham elas estarem na escola. Mas como é que a tecnologia, a cultura digital pode ajudar esse aluno a querer estar na escola, a se engajar, a aprender mais? Como que a cultura digital pode ser um apoio nesse sentido? Nós temos uma amplitude muito grande de processos, estratégias, métodos, ferramentas da transformação digital que podem apoiar os processos de aprendizagem nesse tripé, não é? Engajamento, conteúdo e formação de comunidades. Agora, claro, isso tem que ser feito de forma estratégica, muito bem planejada, porque não é qualquer tecnologia, não existe bala de prata digital, e existe, como já foi extensivamente mencionado anteriormente, uma enorme desigualdade entre regiões, entre classes sociais, de gênero, de raça em nosso país, que devem ser tratadas e de forma ainda muito mais urgente do que, por exemplo, a aquisição de hardware para as escolas. Obrigada, Luciano. E aí uma grande questão, um grande debate esse ano, estou olhando o secretário aqui, sei que foi uma grande questão, é a recomposição. Existem várias maneiras da gente falar, né? Recomposição, recuperação, não é recuperação porque ninguém deixou de, né, aprender alguma coisa, perda, né? Não é uma perda, mas, enfim, a questão é que foi muito desigual a maneira como os estudantes aprenderam durante a pandemia, seja por questões sociais, econômicas, familiares, seja por características mesmo dos indivíduos, né? Alguns se adaptaram melhor às aulas remotas, outros nem tanto, outros tiveram mais apoio, enfim. E aí, chegou na sala de aula esse ano, os professores tiveram que lidar com essas desigualdades e com esse compromisso de promover a aprendizagem, de promover essa recomposição.
você é uma grande especialista, né, nessas metodologias. Como é que a gente pode apoiar, como que os professores podem apoiar essa aprendizagem, essa recomposição, usando as tecnologias digitais? Bom, Tati, muito obrigada pela pergunta. Agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esses temas. Uma honra estar com o Luciano aqui, né? Muito inspirador, o quanto a gente estuda, né? Tudo aquilo que ele produz. Então, é uma honra para mim estar aqui dividindo esse momento com ele. Quando a gente fala da recomposição das aprendizagens, a gente percebe que hoje, obviamente, né, causado por todo esse momento que a gente viveu, as tecnologias digitais começaram a se tornar algo que as escolas olham, né, no sentido de como é que eu posso, agora, nesse momento, fazer uso delas para resolver uma questão séria, que é essa defasagem que a gente teve por 2 anos de distanciamento social, de, né, dificuldade de acesso para aqueles que tinham, né, inclusive para aqueles que tinham os recursos em casa, e principalmente para aqueles que não tinham. Grande parte do nosso país ficou aí distante de um acesso ao digital. Hoje, estando na presença, né, da escola, quer dizer, aqueles alunos estando presentes na escola, tendo oportunidade de participar dessas comunidades, como o Luciano trouxe tão bem, quer dizer, o olho no olho, o contato com o outro, isso é fundamental. Então, hoje, a gente não fala na tecnologia digital, no recurso digital, como algo isolado, né? Ele não está ali para resolver problema nenhum, e nem ele sozinho vai dar conta dessa recomposição. Mas essa combinação, e a gente sempre fala que essa inovação ela é sempre muito mais metodológica do que tecnológica, né? E o Luciano também trouxe isso, dizendo, olha, não é o hardware, não é aquilo que a gente vai utilizar, mas é o uso que vai se fazer dele. A gente percebe que, para a recomposição, pode ser um elemento extremamente interessante. Uma, por ajudar a promover esse engajamento, essa motivação do aluno. Cada vez mais a gente tem percebido, no retorno às aulas presenciais, aquela vida que o aluno tinha em casa, aquele que tinha acesso à tecnologia, que ele assistia a aula deitado na cama, que ele estava lá, ele ia andando pela casa, tomava uma água, depois ele voltava. Hoje, ele, na sala de aula, ele não tem essa flexibilidade que ele tinha. Então, o professor, cada vez mais, tem que buscar engajar, atrair esse aluno. E a gente entende que o uso das tecnologias digitais, o uso dos recursos digitais, se bem aproveitados em estratégias desenhadas em sala de aula, para que o aluno possa, em alguns momentos, ter identificadas as habilidades deles, as dificuldades, as facilidades. Em outros momentos, ele está trocando com colegas, ele está trocando com o professor, ele está aprendendo com os pares. Isso apoia demais a gente olhar para esse período e essas habilidades que precisam ser recompostas, sem necessariamente a gente ter ali um professor dando uma aula expositiva e explicando tudo o que está faltando para todo mundo ao mesmo tempo, como se todo mundo estivesse no mesmo local, na mesma situação de defasagem, né? Então, hoje, a gente vê um potencial muito grande das tecnologias digitais para a recomposição, mas ele só vai fazer sentido se a gente pensar e repensar nas estratégias, na metodologia que a gente vai usar em sala de aula para que isso realmente funcione. Obrigada. Gente, já chegaram várias perguntas aqui. Então, eu vou conectar um pouco delas com as perguntas que eu também tinha preparado aqui. E, chamando o Luciano de novo para a pergunta, tinha, né, uma outra grande questão, é a questão da indisciplina, né? A gente ouve muito, conversando com professores, com diretores, que os alunos voltaram indisciplinados, né? Voltaram com questões de relacionamento. E aí, a Helena também pergunta aqui, né, o que deveria ser feito em relação à ansiedade dos alunos nessa volta às aulas. E a minha questão, assim, agregando uma camada a mais nessa pergunta, é retomar um pouco do que você trouxe lá no início da conversa, do engajamento, né, desse pilar do engajamento. Assim. A indisciplina, a ansiedade, ela está relacionada também às estratégias que a gente pode promover em relação ao engajamento. E a tecnologia, não a tecnologia por tecnologia, mas o uso dessas metodologias que vocês trouxeram, pode apoiar nessa questão da indisciplina, da ansiedade, que é uma realidade hoje nas escolas? Isso, Tatiana, e colaborando com a questão da Helena, né, nossa acompanhante aí na audiência, não é apenas a questão da indisciplina hoje nesse retorno, mas uma profunda angústia e questões emocionais, às vezes muito graves, que estudantes têm enfrentado.
pelo prolongada ausência desse convívio escolar e por outras questões de famílias que vão se desestruturando muitas vezes frente a um caos, a crise sociais e econômicas e de saúde que vivemos, né? Então, tem uma complexidade muito grande que não é mais aquela, como a gente está, a indisciplina do aluno, é um complexo de situações que a gente tem que, de alguma forma, dar conta, né? E aí você tem os gestores das escolas, secretários de educação, enfim, dos sistemas públicos e também nos sistemas privados, como eu dizia anteriormente, pensar estratégias mais amplas que não apenas o regramento da disciplina, né? Então, como é que a tecnologia entra nesse negócio aí? A gente começou a tocar nesse ponto porque eu acredito que, em parte, a questão da motivação intrínseca dos sujeitos, da construção de uma autonomia no entorno do desenvolvimento de projetos, por exemplo, que podem ser projetos analógicos, não precisam ser projetos construídos numa plataforma digital, mas podem ser coisas diversas, engajam melhor e, portanto, dão propósito às crianças e jovens na escola. Então, essa é uma parte, engajamento é uma parte. Mas eu acredito também que a formação de comunidade tem um papel muito grande nisso. E a gente sabe, por exemplo, que a presença da família na escola pode ser um fator agregador e de construção de uma comunidade escolar que de uma certa forma, ajuda a construir esse propósito e trata do disciplinamento e das emoções, das chamadas soft skills ou inteligência socioemocional, de forma bastante ampla. E aí a tecnologia pode ter um papel interessante, né? Então, hoje você tem startups em nosso país que buscam estabelecer uma comunicação mais frequente e dinâmica entre família e escola. Claro que isso pode ser feito também com cartinhas, mas a gente precisa escalar essas coisas, a gente precisa atingir as pessoas nos lugares em que elas estão. Então, você pode usar SMS, por exemplo, ou WhatsApp. Então, você tem plataformas de comunicação que trazem a família para a escola para estabelecer um diálogo no qual você insere o estudante, a criança, o jovem, e aí você estabelece um circuito de afetos que acolhe melhor essa angústia, essas emoções, muitas vezes indisciplinadas. Então, esse é um outro ponto onde tecnologias com uma estratégia de engajamento apropriada, seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista de construção de comunidades, pode ser muito útil. Muito bom. Bom, Lilian, aqui chegou uma pergunta da Janine Schultz, que eu acho que é um pouco do que você começou a falar aqui, né, de reconhecer esses distintos níveis educacionais, e ela pergunta como apoiar os estudantes de distintos níveis educacionais na seleção e uso de recursos digitais para favorecer a aprendizagem de forma mais personalizada, e como apoiar os próprios professores nesse processo, considerando que esse é um desafio para eles também. Acho que essa questão é extremamente relevante, porque aqui a gente está falando um pouco. Primeiro, quando a gente olha para essa questão da cultura digital como uma competência geral da BNCC, ela é uma competência que tem que ser desenvolvida nos alunos, né? Quer dizer, esses alunos têm que saber, a partir de uma escolha que eles façam autonomamente, né, numa determinada atividade, é lógico, dependendo da faixa etária, se aquele site, se aquele recurso que ele escolheu é um recurso confiável, que ele realmente pode utilizar para aprender mais e melhor, mas, ao mesmo tempo, esse professor precisa ter um olhar de que essa turma vai ser diferente, que ele precisa ajudar esses alunos a fazerem melhores escolhas no digital. Então, a gente está olhando para duas camadas aí formativas e que, nos dois lugares, a gente vai ter sujeitos muito diversos. Então, do mesmo jeito que a gente tem estudantes ali, com uma diversidade, tanto de estratégias de busca de recursos digitais, quanto do uso desses recursos para aprender melhor, a gente também tem professores diferentes numa instituição.
aqueles que têm uma maior afinidade para o uso dos recursos digitais e até uma melhor sensibilidade, né, um melhor conhecimento para poder escolher quais são os mais adequados, e aqueles que ainda têm uma dificuldade grande de uso do digital e que, mesmo com a pandemia, ficaram naquela coisa de não vejo a hora que acabe, porque não é a minha praia, não é aqui que eu gostaria de estar. Então, a gente tem uma diversidade muito grande que as instituições, em todas as instâncias, precisam olhar. Então, primeiro, promovendo com esses professores formações voltadas para o uso desses recursos digitais, atrelados à metodologia, à estratégia que vai ser utilizada. Isso já ajuda muito esse professor a vivenciar essas experiências, a partir dessa vivência, selecionar melhores recursos, e aí, de certa forma, que a gente fala um pouco de uma homologia de processos, ele fazer o mesmo movimento com esses alunos. Obviamente, logo, inicialmente, ele vai ter que fazer algumas escolhas para esses alunos. Perdão. Vai ter que... Agora perco a voz. Saúde. Vai ter que fazer algumas indicações para esses alunos, qual é o melhor caminho a seguir. Mas essa escolha, né, acho que a grande virada de chave é quando esse aluno realmente faz uma escolha de um recurso que faz sentido para ele, e ele não usa apenas aquele recurso digital, aquela estratégia apoiada no digital, porque alguém pediu para que ele fizesse. Então, quando ele começa a gostar daquilo que ele está fazendo, ele começa a interagir e perceber que aquilo retorna para ele como uma aprendizagem mais significativa, a gente vai construindo essa motivação intrínseca que o Luciano está comentando, né? Muitas vezes, inicialmente, ela é um pouco mais extrínseca, de alguém mostrando, entendendo mostrando qual poderia ser um caminho a ser traçado, mas aos poucos os estudantes e mesmo os docentes vão se vendo naquela situação e fazendo as melhores escolhas, né? Então, eu acho que não tem uma receita pronta de dizer, vai em tal lugar. Óbvio, tem vários recursos, tem escolas conectadas, tem vários materiais onde você pode conseguir informações, mas é realmente aquilo que fizer mais sentido para cada um, tanto professor quanto estudante. Obrigada. Você falou aí na homologia de processos, aí eu queria buscar o Luciano de novo aí para a conversa, e buscar a questão da comunidade. A gente falou da comunidade, como que ela pode ajudar a trazer as famílias, os próprios alunos ali, mas e os professores, né? Tem uma pergunta aqui da Verônica Franco, que ela diz: como podemos auxiliar no letramento digital e a educação midiática entre professores quando estamos no chão da sala e temos pouco espaço para debater entre pares? Então, assim, como é que também essa comunidade dos professores pode ser criada, se os recursos digitais podem auxiliar nisso, se existem estratégias nesse sentido? Sim, claro. Eu começaria, além das excelentes reflexões que a Lilian já provocou ainda há pouco, numa questão muito semelhante, eu incluiria aí o que eu chamo de mentoria reversa. Então, você pode ter estudantes que têm largo conhecimento do uso de algumas coisas, como Spotify e a composição de playlists que podem servir para ilustrar a aula de história, por exemplo, tomando as músicas características de determinado período. Mas os professores muitas vezes não sabem construir listas de Spotify, mas eu tenho certeza que muitos estudantes em cada sala de aula saberão. Então, aí um exemplo muito simples do que eu estou chamando de mentoria os estudantes ensinam aos professores como usar determinadas tecnologias. Naturalmente, não confie que eles vão saber fazer tudo. Por exemplo, pesquisas mostram que os jovens têm muita dificuldade, o que seria de se esperar pelo modo que eles fazem, do uso que eles fazem das redes sociais. Eles têm muita dificuldade de distinguir fatos de fake news, de notícias fantasiosas, por exemplo. Então, isso é necessário observar. Uma boa oportunidade, inclusive, para um professor que tem uma formação melhor nessa área, poder devolver com algo dentro dessa mentoria reversa, com algo que é importante para os estudantes. Então, essa é uma forma em que os professores podem aprender algo novo no campo do uso de tecnologias digitais. Um outro exemplo que eu tenho visto e que funciona bastante bem e é muito simples, são pequenos grupos de WhatsApp, entre 5 e 8 professores, no contexto dos quais eles trocam
práticas didáticas que eles estão usando e que são de sucesso, ou práticas de insucesso na sala de aula, através de vídeos, pequenos vídeos mostrando como é feito. Obviamente, esse grupo tem que ser restrito, com um propósito muito bem específico, de realizar apenas esse tipo de ação pedagógica e de pessoas que se comprometem, de fato, a estudar e usar aqueles vídeos apenas nesse contexto, obviamente, porque a gente tem aí questões de troca de dados em plataformas digitais, em plataformas sociais como o WhatsApp, mas isso você pode fazer dentro da sua própria escola ou entre escolas vizinhas, dentro de uma mesma comunidade. Isso tem um poder enorme na formação de comunidades que, gente, nasce pequeno mesmo, nasce de um grupo de 5 pessoas no WhatsApp e aquilo ali pode ganhar uma potência importante dentro de uma rede todinha de escolas, porque vocês podem começar a tornarem visíveis práticas didáticas inovadoras das quais vocês são autores e autoras. Então, essas coisas muito simples, às vezes, Tatiana, é o que a gente precisa, talvez, começar no chão da escola, para ganhar a atenção da rede e ter escala do ponto de vista da transformação que a gente precisa para milhares de professores, milhares de estudantes, mas que começaram lá atrás com muito pouca gente. Muito legal, muito boas ideias. Lilian, eu queria dar um passinho atrás, porque acho que a gente já está entrando aí em várias sugestões e vários casos bacanas, né, que vocês estão trazendo para a gente. Mas aí uma outra questão que a gente também ouviu muito esse ano é assim, houve um cansaço, né, do digital. O período da pandemia nos empurrou para um digital, para dentro das telas, não 24 horas por dia, porque a gente dormia, mas fora isso, né, a gente viu o mundo pelas telas, a gente estudou pelas telas, se relacionou pelas telas, a gente fez tudo pelas telas. E entre os professores também, né, tiveram que ser desafiados a atuar e muitas vezes não estavam preparados para isso. E aí, depois desse longo período de aulas remotas, tem um certo cansaço, né? E tem uma certa celebração do presencial, mas, às vezes, essa celebração chega até a ser, ok, agora me deixa aqui, vamos valorizar em detrimento do uso das tecnologias digitais. Mas tudo que vocês estão trazendo aqui mostra que não é a tecnologia pela tecnologia, né, que são as pessoas se relacionando, são estratégias em que as tecnologias apoiam. E eu queria, enfim, ouvir uma reflexão sua sobre isso, assim, se uma coisa se opõe à outra e qual é o caminho para o equilíbrio, assim, né, para a gente equilibrar essas duas pontas e elas se apoiarem. Muito legal, Tati. Olha, eu acho que a gente ouviu muito, né, nesse período todo, né? Eu acho que tem vários pontos aí que a gente pode analisar. Primeiro, uma questão de que os professores aprenderam, assim, foi uma curva de aprendizagem exponencial do que a grande maioria tinha antes da gente entrar no período de distanciamento, no período da pandemia, e como isso terminou. Então, acho que se a gente tem algum legado de um período tão triste que a gente viveu na história da humanidade, foi esse legado de uma aprendizagem exponencial dos professores. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui, que é professor ou que está assistindo em casa, tem ali muito claro onde é que foi essa virada de chave, onde que ele falou, eu preciso aprender alguma coisa e vamos atrás. E muitos aprenderam muito e fizeram muita coisa com muita qualidade. Porém, tem um ponto que o Luciano trouxe aqui e que eu acho que vale a pena a gente resgatar, que é esse envolvimento da família, né? A gente vive numa cultura escolar que, antes da pandemia, já estava se mexendo um pouco para essa questão da inovação, de uma inovação metodológica, que a tecnologia vinha e poderia apoiar. A gente fez trabalhos muito incríveis com o ensino híbrido, a gente fez muita coisa já repensando esse jeito de fazer a escola. Quando chegou a pandemia, a cultura, quando a gente, assim, generalizando, né, para esta família, o filho dele, a filha dele estar em aula, significaria estar na frente de uma tela e um professor
dando aula, ou seja, falando a maior parte do tempo, evitando deixar o filho desconectado, porque se tivesse desconectada, porque tinha acabado a aula. Então, o trabalho com projetos, que é algo que o Luciano comentou, é algo que a gente valoriza muito, principalmente para incluir a tecnologia, né? Hoje eu trabalho com STEAM, que é uma forma de você conectar várias áreas de conhecimento, quer dizer, isso é muito produtivo e você não precisa ficar o tempo inteiro na frente da tela. Você pode usar o recurso digital para várias coisas, se desconectar e trabalhar completamente analógico. Então, esse ponto foi gerando um cansaço para esse docente, que às vezes vinha com ideias muito boas, mas ele dizia para o aluno, olha, agora desliga aqui um pouco a tela e vai fazer tal coisa, e já tinha a família ligando para a escola, olha, não está tendo aula, ele teve 10 minutos de aula, depois o professor encerrou a aula. Então, isso gerou um cansaço das telas, mas que, aos poucos, a gente precisa começar a quebrar um pouco essa lógica, no sentido de que, olha, dá para a gente combinar muito bem o uso da tela com o momento de não tela, desde que esse uso da tela não seja para a gente retroceder a um modelo de educação que a gente já sabia que não funcionava, que era alguém falando durante 40, a gente fala aqui porque a gente está numa palestra, mas alguém falando durante 40, 50 minutos e outra pessoa do outro lado escutando. Aqui a gente ainda tem o digital que traz as perguntas. Numa sala de aula, às vezes a gente só está pedindo silêncio e o professor está falando ali pedindo para ligar interagir. A câmera, né? Exatamente. Então, esse elemento de como é que você refaz essa experiência que algumas instituições conseguiram fazer diferente, mas que a grande maioria acabou optando por esse tempo de tela, como se a carga horária dos 200 dias letivos tivesse que estar transportada em horas para 200 dias na mesma carga horária na frente de uma tela. Então, esse é um repensar que a gente precisa fazer para poder realmente combinar melhor esse uso sem estressar, né? Porque realmente o excesso não vai fazer bem para ninguém, nem pedagogicamente. Acho que uma outra questão que chegaram algumas perguntas aqui, que é uma reflexão mais de fundo, e sempre acontece, vou deixar para o Luciano essa, que é uma pergunta difícil também, mas acho que é importante a gente enfrentá-la, é a questão do acesso mesmo, né? E das desigualdades no acesso. Então, a Sandra Cássia ela pergunta, qual os caminhos para essa tecnologia chegar de maneira real e efetiva nos extremos periféricos, onde nenhum ensino tradicional de qualidade chega. O Renê Silva também faz uma pergunta, né, de que, por falta de políticas públicas, de formação e de investimentos consistentes em equipamentos, em conectividade, as escolas voltaram até a proibir o uso do celular, e enfim, como é que a gente enfrenta essa questão do acesso e qual a importância de enfrentá-la? Uau, eu espero que vocês não esperem que eu responda toda essa complexidade em poucos minutos. Mas, vamos lá. Quando a gente pensa em acesso, a gente tem que pensar em 3 coisas, né? Conectividade, então, acesso é também conectividade com a internet, isso é absolutamente necessário. E não adianta ter uma conexão de Wi-Fi de 2 mega numa escola. 3 jovens entram e já não tem mais banda para ninguém. Então, assim, tem que realmente ter volume, tem que ter densidade, tem que ter banda larga. Então, parte do acesso à conectividade, mas tem outras 2 partes, que são dispositivos. Então, se as pessoas não têm dispositivos adequados, por exemplo, para a conexão 5G, a conexão 5G não vai adiantar de nada, porque o dispositivo tem que ser adequado para o volume de informações que a gente gostaria de poder fazer transitar na escola através de vídeos, jogos online, coisas dessa natureza. E, finalmente, recursos digitais, porque se você tiver conectividade de dispositivos, mas os recursos forem muito pobres, você também não está fazendo muita coisa, você só está distribuindo tecnologia sem transformação digital. E a transformação digital, gente, é basicamente uma transformação cultural. As tecnologias, elas são plataformas de transações digitais que apoiam essa transformação cultural, que tem basicamente a ver com uma mudança no comportamento das pessoas. Isso é que é uma transformação digital. E esses comportamentos, dentro dessa nova escola que a gente quer construir, eles são necessariamente híbridos, ou como algumas pessoas chamam, figitais, né? Eles têm uma dimensão física, presencial, mas na mesma presencialidade você está usando um smartphone para fazer uma votação online, por exemplo, para usar um exemplo bem simples.
e aí você tem uma dimensão digital, ou você está vendo uma simulação, ou você está gamificando qualquer coisa dentro de um algoritmo computacional qualquer. E tem uma dimensão social, que é a formação de uma rede de transações, de diálogos, né, que faz o digital, né? Então, esse futuro é necessariamente híbrido, mas tudo isso, todo esse acesso e essa transformação digital só vão acontecer, eu acho que já mencionei rapidamente isso no começo, com uma estratégia ampla, nacional, né, coordenada, orquestrada por instituições como o MEC, né, que espero voltem a existir de forma mais intensa no novo governo, e com secretários que se articulem através das várias associações a que estão conectados, e que a gente tenha, de fato, um conjunto de estratégias de nação que, como o professor José Vicente muito bem explanou em sua fala de abertura, que, de fato, nos coloquem numa situação mais interessante, mais propositiva, mais construtiva do que a gente tem visto nos últimos anos. Então, a gente vai ter que sentar, pensar essa estratégia de forma coordenada, não pode ser um estado faz, uma cidade faz, ou não vai ser um aplicativo que resolve, por exemplo, a questão da alfabetização. Então, assim, tem tantas questões envolvidas nessa aí que eu vou parar por enquanto, porque eu acho que eu talvez já tenha dado alguns apontamentos, né, para a gente começar a pensar como é que a gente constrói estratégias de transformação digital dentro da complexidade que são os processos de aprendizagem e a formação de redes inteiras de ensino. Tem secretários aí, o Fred Amâncio, meu amigo Fred Amâncio está nessa audiência aí, sabe muito bem como organizar, e a complexidade que é organizar uma rede inteira. Foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco por muitos anos e fez coisas impressionantes aqui, mas sabe a complexidade que é realizar isso e o que demanda construir estratégias que de fato são transformadoras. Acho que foi muito bom, né? Essa pergunta sempre é complexa, mas acho que já deu para a gente refletir várias coisas aqui. Obrigada e desculpa pela provocação, assim. Chegaram várias perguntas aqui bem práticas. Aí eu queria partir para elas, assim, porque eu acho que, enfim, nós estamos, né, assim, muitos professores que estão nos acompanhando também pela internet, e aí, quando a gente começa a falar isso, surgem essas dúvidas do dia a dia, né? Então, eu queria encaminhá-las aqui. A Michele Pinheiro, ela pergunta: alguma dica para os professores que irão começar a partir de agora a propor experiências usando tecnologia? O que estudar? Quais metodologias? Muito obrigada, Michele, pela pergunta. Eu acho que a gente... esse olhar, né, como é que a gente pode começar? Né? Eu acho que, no primeiro momento, essa ideia das comunidades dentro das próprias instituições de ensino fazem muita diferença, né? Como é que a gente olha para a nossa escola, quais são os recursos que a gente tem ali, porque muitas vezes a gente estuda algumas coisas que vão fazer muito sentido, a gente quer levar para a nossa escola, mas não é essa a nossa realidade, nem da escola, nem dos alunos, e nem da própria forma que se organiza essa escola. Usa material didático, não usa material didático. Então, acho que, num primeiro momento, é esse professor entender essa sua realidade, né? A gente tem olhado muito para essa visão de que, se a gente não faz algo voltado para aquele sujeito daquela aprendizagem, pode ser que fique tão distante para ele, né, ou até para esse professor, que não vai fazer sentido. Então, o que efetivamente essa escola dispõe de recursos? O que efetivamente essa escola dispõe de recursos humanos? Quer dizer, tem colegas ali que podem te apoiar, você pode tentar fazer algum planejamento junto. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Hoje, a gente tem uma gama muito grande de recursos disponíveis, né? Então, citei aqui o Escolas Conectadas, que são recursos que eu conheço. Com o próprio Porvir, a gente desenvolveu ali um material muito interessante do Aprendendo Sempre, que traz vários recursos voltados para a implementação do ensino híbrido, né? Que tem lá os materiais da Tríade, os materiais que a gente colocou lá para acesso. Então, recursos a gente tem muitos. Mas eu sempre sugiro que, mais do que a gente
ir atrás do recurso e tentar implementá-lo sem saber se ele vai funcionar, é fazer um movimento diferente. O que já é feito nessa minha instituição, como é que a gente pode aprimorar isso e como é que, com os pares, a gente vai desenvolvendo estratégias que funcionem para aquele grupo, né? Eu acho que um pouco seria esse o caminho. Maravilha. Tá bom. Luciana, se quiser acrescentar, mas eu já vou acrescentar uma outra pergunta aqui, que é a pergunta da Lia. Como diferenciar a tecnologia que os alunos consomem, no caso, assim, né, no dia a dia, as redes sociais, as que estão, você até citou aqui, né, o Spotify, daquelas que podem impactar positivamente a aprendizagem no debate dos recursos digitais educacionais? Quando a gente olha, né, para a competência 5 da BNCC, competência geral 5, que fala da cultura escolar, um outro elemento é esse aluno produzir, né, por meio do digital. Então, além dele poder utilizar, consumir, né, aí com as aspas, né, que a colega colocou, mas a gente dá a oportunidade dele produzir. Então, por exemplo, nos projetos, quando a gente trabalha com projetos STEAM, eu vou comentar do STEAM, que é um que eu estou mais articulada no momento. Então, você tem um desafio para esse aluno resolver. Por exemplo, como podemos conscientizar as pessoas sobre formas de evitar a transmissão da dengue por meio dos mosquitos. Então, você jogou um desafio para esse aluno, como podemos ajudar a conscientizar as pessoas. Esse aluno vai, eventualmente, ter que consultar recursos digitais para entender mais como é que transmite dengue, o que pode fazer para evitar isso. Ele pode também identificar qual é o conhecimento que a comunidade, tanto a comunidade escolar quanto do entorno da escola ou da casa dele, tem sobre isso, e aí o digital vai ser muito útil para catalogar esses dados, né, para ele ter os dados ali à mão. E depois ele pode produzir algo, ele pode produzir uma campanha de sensibilização, usar um recurso como o Canva, por exemplo, para produzir uma campanha de conscientização para não deixe água parada, por exemplo. Ou ele pode produzir vídeos, ele está tão acostumado, né, a assistir ao YouTube, e aí eu concordo com o Luciano, é o que ele está mais imerso, ele assiste isso o tempo inteiro, ele pode produzir isso, ele pode programar alguma coisa. Hoje está muito à mão deles usar o Scratch ali, programar alguma coisa, que seja algo muito simples, mas que ele vai colocar ali essa ação de autoria. Esse empoderamento do aluno, quando ele começa a ter a autoria, o domínio do digital, é algo que vai promovendo aquela coisa dele poder entender melhor que caminhos ele pode seguir e poder avaliar melhor aquilo que ele assiste, aquilo que ele consome. Porque, a partir do momento que você se torna autor, você começa a ter alguns critérios que você vai olhando para ver se uma produção foi bem feita ou não, né? Então, isso vai ajudá-lo também a analisar outras coisas que ele assiste. Então, a gente muda esse aluno de um papel de um consumidor para alguém que está produzindo, né? Tem um termo que é o prosumidor, né? Então, ele produz, ele consome, mas ele também produz, no sentido de levar mesmo aquela produção que faz sentido para ele, para um projeto, e realmente para ele aprender, né? Então, esse projeto está ligado a uma aprendizagem, a habilidades que ele precisa desenvolver. Então, acho que esse olhar também é um olhar que a gente vai conseguindo mover um pouquinho esse aluno, como é que ele equilibra, né, os momentos de consumir algo e os momentos dele poder produzir alguma coisa. Gente, a gente está terminando aqui, mas eu queria ainda fazer mais 2 perguntinhas, se vocês podem ser mais sucintos assim, para a gente ainda poder falar sobre mais 2 assuntos aqui. A Ana Maria Leal Costa, ela pergunta, que eu vou passar para a Lilian essa. O que vocês acham da inclusão de conhecimentos das habilidades socioemocionais nos currículos e como os recursos tecnológicos podem ajudar? Bom, a gente, de novo, olhando para as competências gerais da BNCC, você tem competências ali como a empatia, como a colaboração, como a responsabilidade, que tem um foco grande no socioemocional, né? Então, a gente não deveria ter uma aula de socioemocional, a gente deveria ter o socioemocional presente em todas as áreas de conhecimento, né? Em todos os componentes curriculares. Quando você pensa assim, ela não pode ser efeito colateral, né? Nossa, hoje eu dei uma aula tão interessante sobre equidade, e aí, não, eu dei uma aula tão interessante sobre, sei lá, sobre um ponto X, e não é que deu para falar um pouquinho sobre equidade, tem que ser o contrário, né? Quer dizer, eu dei uma aula e o meu foco da minha aula era tratar a equidade, para que essas competências não fiquem como efeito colateral de outras coisas que você está realizando, e aí deu um tempinho de falar de empatia, deu um tempinho para falar sobre responsabilidade, mas realmente estarem planejadas como aulas que você está desenhando para trabalhar
aspectos cognitivos, aspectos socioemocionais, na mesma referência daquela aula que você está construindo, e não separadamente, né? Porque o sujeito ele é integral, não dá para a gente separar, agora é só cognitivo, agora é só socioemocional. Acho que é um pouco por aí. Obrigada. E agora, uma última pergunta, que é daquelas bem boas, difíceis de responder assim. Luciano, é uma pergunta do Henrique Nelson. Embora o mundo digital não tenha fronteiras em uma sociedade ainda muito carente, a escola pode ser pensada enquanto grande espaço de promoção, não apenas do conhecimento, mas também de promoção do mundo digital? Uma educação baseada em dados, baseada em evidências, é absolutamente fundamental para um processo de transformação digital dentro da educação. Portanto, nós precisamos ter não um divórcio, mas uma união, uma orquestração entre conhecimento, a produção de sentido e o uso de plataformas digitais. Muito bom, gente. Passou rápido. Acho que isso é sinal de que foi uma boa conversa, né? Falamos sobre várias questões. Muito obrigada pelos compartilhamentos e por conseguirem responder perguntas tão diversas e de uma maneira tão objetiva e esclarecedora para todos nós. Espero que quem está nos acompanhando também tenha gostado.